Muito bem, graça e paz. Estamos nessa primeira live, não sei a primeira de quantas, porque estamos vivendo dias muito diferentes. A maioria das pessoas, na verdade, está tentando entender o que tem acontecido e não é diferente conosco. Então estamos aí nos adaptando. Já peço desculpas de eventuais problemas que ocorrerem nesse período, mas estamos aqui representando a Igreja Batista Memorial e preocupados e colocando diante do Senhor. Então é óbvio que essa palavra ela visa a nossa comunidade e você é sempre bem-vindo. Com certeza tentaremos, através de lives e vídeos, amenizar um pouco o contato e as palavras. E desde já eu quero compartilhar um texto que tem me falado ao coração nesses dias, que está ali em Abacuque, no capítulo 3, a partir do versículo 17, diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como a da corça e me fará andar sobre os lugares altos. Ainda que a figueira não floresça. Esses dias nós estamos sendo inundados das mais variadas notícias tristes, notícias que nos deixam preocupados. Estamos vivendo um cenário que literalmente só poderíamos ver em filmes, mas estamos vivendo. E esse texto, ele fala conosco porque o profeta também vivia uma época em que ele não gostaria de viver. Ele estava constrangido, preocupado, não entendia porque Deus estava usando uma nação inimiga para castigar o povo. E ele começa o capítulo extremamente desanimado, extremamente frustrado. São palavras tristes, são palavras de desabafo. E ele tem uma característica dos salmistas, de alguns salmistas, que começam o salmo literalmente como um momento de abrir o coração, como um momento de desabafo, e como se o próprio Espírito Santo estivesse trabalhando durante esse momento, o coração do profeta vai mudando. E ele vai fazendo algumas declarações que talvez para nós, numa leitura rápida, não façam sentido, mas ele vai falando de aspectos que eram vitais à sobrevivência do povo naquela época. Quando ele coloca aqui, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira falhe, que os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado, ele está falando de tudo aquilo que era vital para ele naquele contexto, de tudo aquilo que o povo dependia para a sua sobrevivência. De certa maneira, acredito que tanto eu quanto você deve estar se perguntando, como faremos? Ainda não estamos em uma situação tão ruim ou difícil quanto os nossos irmãos, os nossos parentes no Sudeste, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou também pessoas na Itália. Ontem conversei com um amigo meu, o Assis, e ele em algum momento ver esse vídeo, ele sempre está olhando ali o canal da igreja e o meu. Um grande abraço, Assis e Lucitânia, os conheci na época de Vencedores. Estão vivendo dias terríveis. Estou falando isso hoje, numa quarta-feira à noite, e as notícias estão sendo atualizadas o tempo todo. Ainda não estamos, mas talvez precisemos das mesmas medidas já adotadas em muitos lugares no Brasil. E talvez você que está aí fique preocupado: e agora? Como eu vou trabalhar? O que é que eu vou fazer? De onde vai vir o sustento da minha loja, do meu comércio? Meu patrão vai me mandar embora? Minha empresa vai quebrar? Algumas perguntas que de fato vão trabalhando aí na nossa mente. Como serão as coisas?
O profeta estava do mesmo jeito, o profeta estava angustiado da mesma maneira, mas ao final do texto, o profeta se lembra de algo fundamental que eu vou compartilhar com você aqui de novo. O Senhor Deus é a minha força. Mesmo assim, mesmo que tudo isso aconteça, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O profeta tinha uma relação real com Deus. Eu não sou médico, eu não tenho conhecimento, eu não sei dizer o que vai acontecer daqui para frente. Nossa oração como igreja tem sido de que o Senhor amenize o máximo o sofrimento. Nossa oração é de que o Senhor, de fato, possibilite que surja uma cura para esse vírus, para tudo isso que tem acontecido, mas não sabemos. Mas o que sabemos é que mesmo assim, a nossa esperança está no Senhor. Parece irracional, mas na verdade é o Senhor cuidando de nós. Então, independente do que os dias nos reservam, independente do contato, como igreja nós já suspendemos as nossas ações, as nossas atividades, e nós gostamos, claro, de estarmos juntos, mas entendemos daquilo que vem sido solicitado, estamos atentos a tudo que está acontecendo e estamos aí tomando as medidas conforme as coisas acontecem. A Bíblia fala, basta cada dia o seu mal. Então, estamos acompanhando a situação do nosso estado, Maranhão e do Piauí, porque Teresina é colado aqui em Timon. Então, as coisas mudando, nós também mudamos as medidas. Mas o que realmente queremos dizer é que nós acreditamos, eu como pastor acredito que o Senhor não é só a minha força, é a nossa força. Então, quando a gente senta e fica muito tempo olhando para a televisão e os noticiários, nosso coração tende a ficar abalado. Mas é importante lembrar de que o Senhor é quem nos sustenta. Então, quero dizer do fundo do meu coração, Deus continua ouvindo e cuidando de nós. Descanse o seu coração, coloque diante do Senhor, porque assim como Ele tem nos conduzido, Ele vai continuar conduzindo. Em especial esse ano, é um ano, 25 anos, é um ano especial. Tínhamos muitas coisas programadas para esse ano, não sabemos o que vai ou não acontecer, mas o Senhor, que é o Deus desta igreja por 25 anos, continua cuidando de nós. Então, nesse instante eu quero orar com você, quero colocar em oração. Temos irmãos que estão, obviamente, adoentados. Semana passada fizemos algumas visitas, irmãos que estão internados antes dessa crise toda, e alguns que estão aí preocupados, gripados, qualquer um que tenha que estar esses dias no hospital, talvez volte pior por tudo aquilo que tem visto, né? Mas acreditamos que a nossa arma nesse instante é a oração. Então, nosso desafio, né? Temos marcado horários simbólicos, você pode orar a hora que você quiser, né? De manhã, de tarde, de noite, meio-dia, como é o horário que estamos indicando, entendemos que é um horário que as pessoas normalmente param. Reúna a sua família, compartilhe nos grupos, compartilhe com as pessoas estão sensíveis, se ofereça para orar por seus amigos, permita que o Senhor fale com as pessoas, inclusive na crise. Deus é um Deus que age nos momentos mais inesperados. Mesmo diante disso tudo, pode ser uma oportunidade que o Senhor está nos dando de pararmos, de nos aquietarmos, de voltarmos e olhar para dentro das nossas próprias casas, vermos os nossos filhos, termos contato familiar novamente e orarmos uns pelos outros. Então, vamos orar agora, colocar tudo isso que tem acontecido diante do Senhor, na certeza de que Ele ouve as nossas orações. Tá bom? Convido você que estiver vendo agora, não faço ideia de quem está online ou não, isso tudo é muito novo, mas com certeza em algum momento esse vídeo será visto. Então desafio você, na hora que estiver vendo esse vídeo, a fechar os seus olhos e orar, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar agora.
Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor, cientes de que o Senhor é o Deus de toda a terra. Nada sai do teu controle. Nós não entendemos, nós apenas confiamos. Nesse instante, Pai, colocamos como igreja. O Senhor é o Deus que nos sustenta. Então nós entregamos diante do Senhor as nossas preocupações. Coloco agora, Pai, cada irmão, cada irmã que já está doente, que tem atravessado algum problema, aqueles que estão realmente preocupados, coloco, Pai, todos os nossos irmãos que estão no chamado grupo de risco, os nossos irmãos mais idosos, experientes, fiéis a Ti, que talvez estejam se preocupando, que o Senhor guarde cada um, que o Senhor proteja, Pai, todos os nossos irmãos, que o Senhor nos proteja como igreja, ajude-nos a passar por essa dificuldade, cientes do Teu amor. Colocamos também nossos irmãos espalhados pelo mundo, espalhados nesse Brasil, nas cidades que já estão enfrentando seríssimas restrições. Colocamos os nossos irmãos na Europa que estão passando, Pai, por uma situação realmente nunca vista nesta geração. Colocamos por aqueles que estão agora sofrendo, preocupados, alguns talvez diante do luto ou da morte, que o Senhor continue alegrando e recuperando o coração, que a alegria do profeta, que a alegria da salvação tome conta dos nossos corações, que possamos descansar no Senhor. O Senhor seja toda a honra e toda a glória. Ajuda-nos a passar por esse momento. Cuida de nós, cuida do Brasil, cuida, Pai, das nações na Europa, todos que estão sofrendo. Assim nós oramos e colocamos diante do Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Algumas palavras rápidas. Nós suspendemos as atividades durante a semana. Hoje é dia de PG, de PGM. Então, o desafio continua. Orar por todos. Lembrando, seja prudente. Se você está sentindo alguma coisa, se você está gripado, se você está tossindo, não saia de casa. Se a situação é moderada, não vá ao hospital simplesmente por uma tosse para fazer um teste. Tá? Preste bem atenção nas indicações que estamos vendo na TV a todo instante. Aprenda a higienizar corretamente a sua mão. Não se desespere com a questão da máscara. Estamos vendo aí todos os indicativos. A questão realmente é a higiene, tá bom? Então, se estiver tossindo, gripado, com febre, não saia. Se a febre for muito alta, de fato procure um lugar médico, mas se é algo que você percebe que está administrando em casa, as autoridades têm pedido realmente para procurar não só em casos mais sérios, né? E confie no Senhor, tá bom? Que Deus abençoe. Estamos finalizando aqui essa nossa primeira live. Vamos melhorando, né? O pastor Laquelle também trará uma palavra pelo Instagram mais tarde. E assim nós iremos nos comunicando. Que Deus te abençoe, que Deus continue nos conduzindo. Até mais.